Mas o som tá bom, né? Bom, estamos online, transmitindo aqui diretamente do sul de Minas para o Brasil e para o mundo, conhecido e desconhecido. Recebendo aqui mais uma vez o meu querido amigo Silvestre Santos para um estudo aqui muito interessante sobre Gênesis. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem será que estava presente quando o Eterno disse essas palavras? Será que estaria presente os anjos, a terra? Será que era o Messias? Será que era Jesus? Bom, vamos ver dentro do estudo aí do nosso querido Silvestre. Tá, vou sem o fone mesmo. Agora melhorou bem. Mas e o som? Tá muito baixo? Não, tá dando para ouvir bem. Ao menos eu estou ouvindo bem. Tá ok, então vou assim. Do, outro- Bom, já vamos do começar. outro jeito era só Jesus na causa. Ah, então beleza. Vamos lá. Façamos o homem à nossa imagem. Nós colocamos aqui a mentalidade, né, das pessoas. É uma foto que reproduz aquilo que muitos pregam hoje em dia. Que são três pessoas diferentes, mas são uma só. Mas tudo bem. Existe um texto em Gênesis 1 que confunde a cabeça de muitas pessoas, pois, segundo os autores, existe apenas um ser como Criador, porém, no momento da criação, encontramos. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Bom, vamos lá. Quem estava junto do Criador para ele falar, façamos? O intuito desse estudo, pessoal, é dar uma visão mais coerente, tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Pois não adianta eu fazer uma análise coerente do Taná e depois virem, né, os cristãos e citar o Novo Testamento. Mas eu mesmo o farei. Mostrarei que nem no Novo Testamento fala de três pessoas ou dois criadores. Bom, vou ler esse texto em amarelo. Ficou turvo aqui um pouquinho para mim. Alguns dizem que são os anjos, né? Porém, é estranho dizer que os anjos criaram algo. 2. Alguns dizem que são a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o que só mais tarde seria revelado. E 3. Outros dizem que foi o Messias juntamente com seu pai. Bom, das três aqui, que nenhuma é verdadeira, tá? Das três opções, a terceira parece ter mais sentido, pois anjos não criaram nada. E segundo o judaísmo helenista, o eleito, ou o Messias, existia antes de todas as coisas. Porém, não quer dizer que ele criou também. Vamos ver alguns textos. Daqui é do judaísmo helenista, tá? Vamos lá, o livro de Enoque, capítulo 48. Vai aparecer aqui bem para mim. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo a sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos, e seu nome na presença do Ancião de Dias. Olha o que vai falar aqui. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos, se encostarem
sem falhar, e ele será a luz das nações. Você vê que ele pega até o trecho de Isaías aqui e faz aplicação ao Messias, né? Coisa muito usada pelo judaísmo milênico. Mas vamos lá, verso 4. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele. O abençoarão e glorificarão e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Tá? Que é para Deus. Ao verso 5. Portanto, o eleito e escondido subsistiu em sua presença. Antes que o mundo fosse formado e para sempre, na sua presença ele existiu e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos. Pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade e detestaram todas as suas obras e caminhos do nome do Senhor dos Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Bem, muito parecido com o Novo Testamento, né? Eu acho até estranho os cristãos rejeitarem esse livro. Mas beleza. Naqueles dias, os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo, por suas realizações se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Lembra daquela passagem do Novo Testamento? E toda língua confessará o nome de Jesus. Então, é isso aqui. Vou continuar. Vou ler esse texto aí abaixo, em vermelho, em negrito. Vou esperar aparecer. Deixa eu fazer só um comentário, se você não se importa. Só um adendo. Quando o Silvestre fala, né, o judaísmo helênico é um judaísmo com influência dos gregos, tá? E para o judaísmo clássico, o chamado livro de Enoque, Novo Testamento, e essas literaturas não têm valor espiritual. Então, para o judeu clássico, e quando eu digo clássico, não é o judaísmo, porque é o judaísmo messiânico, nazareno, não é o judaísmo. Mas o judaísmo clássico, verdadeiro, não reconhece esses livros como sagrado, mas aqui vai ficar muito claro no estudo do Silvestre que mesmo à luz desses livros, dessa literatura, não tem criadores, e sim um criador. E só fazer um pequeno adendo, né? Há um Midrash que diz que quando o Eterno falou, vamos fazer o homem, façamos o homem, ele estava falando com a terra. E a terra tremeu de medo. E a resposta está aí, né? O homem desmata, polui, acaba, né? Mata os animais. Então a terra estava certa em tremer de medo, porque o homem é bem complicado, né? Mata o seu semelhante e tal. Aí, para fechar minha fala, eu acho que isso não é nenhum segredo para ninguém, mas quando diz façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança, não é imagem física, pois o Eterno não tem braço, pernas, olhos, não é homem, nem mulher, em si, em retidão, em bondade, e etc. E tal. Era só esse adendo mesmo. Diz assim: eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. Verso 10. Mas no dia da tribulação, o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Mesma coisa que os evangelhos pregam. Aquele que não tem filho, não tem pai. Que não tem pai, não tem filho. Eu não sei por que ainda raios os cristãos não abraçam os livros apócrifos, né? Mas tudo bem. Temos aqui o texto do livro de Enoque, escrito no século II antes da Era Comum. Porém, mesmo o Messias existindo antes de tudo, não o vemos falar que ele também criou todas as coisas. Temos um texto no Novo Testamento que diz, agora sim, vamos lá para João 1, que está lá em letra azul. Bom, no princípio era o verbo, no caso a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela ou ele, no princípio, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pela palavra.
e sem ele ou sem ela, nada do que foi feito se fez. Ao verso 14 de João diz assim: